Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de diabetes. O diabetes é um grupo de desordens metabólicas que apresenta como característica comum a hiperglicemia. Esta hiperglicemia ocorre devido à ausência da secreção ou também à secreção inadequada de insulina. Vejamos que esta desregulação metabólica pode manifestar em danos nos rins, nos olhos, nos nervos periféricos e também nos vasos sanguíneos. E perceba que, ainda nessa aula, nós vamos relacionar o diabetes com a doença de Alzheimer. Mas, primeiramente, vamos falar a respeito do diabetes tipo 1. Esta é uma doença autoimune ocasionada pela destruição de células beta-pancreáticas. Normalmente, o diabetes tipo 1 acomete crianças ou também adolescentes. Embora é raro, mas pode também desenvolver nas fases mais tardias da vida. Por se tratar de uma doença autoimune, que culmina na destruição de células beta-pancreáticas, sendo que as células beta-pancreáticas são aquelas responsáveis pela secreção de insulina, nós observamos que a insulina não é detectada no plasma sanguíneo. Por este motivo, o diabetes tipo 1 é dependente da insulina exógena. Isso quer dizer que todos os pacientes diabéticos tipo 1 são insulino dependentes. A insulina que será administrada nesse paciente será escolhida em acordo com os critérios do seu endocrinologista de confiança. Já o diabetes tipo 2 está relacionado com fatores genéticos. Normalmente essa doença acomete as pessoas após os 40 anos de idade. Porém, é possível também que crianças e adolescentes manifestem diabetes tipo 2, embora seja incomum. No diabetes tipo 2, além de fatores genéticos, estão também relacionados fatores ambientais, tais como o sedentarismo e também hábitos alimentares. E diga-se de passagem que um tratamento importante ou até mesmo preventivo contra o diabetes tipo 2 seria exercícios físicos aeróbicos moderados e hábitos alimentares saudáveis. Vejamos que no diabetes tipo 2 ocorre a redução dos tecidos periféricos em responder à insulina. Isto é chamado de resistência insulínica. Por que ocorre a resistência insulínica? Veja bem, a insulina secretada pelas células beta-pancreáticas não vão conseguir ligar em seus receptores de tirosinoquinase. No vídeo passado, nós falamos a respeito deste receptor de insulina e como que ele atua. Então, as células beta-pancreáticas, no caso do diabetes tipo 2, produz uma insulina defeituosa que é incapaz de interagir com o receptor tirosinoquinase. Isso vai fazer com que não ocorra toda aquela cascata bioquímica e ativação do IRS, tal como nós vimos também na videoaula anterior. Pode ocorrer também que no diabetes tipo 2 ocorra uma disfunção das células beta-pancreáticas em secretar insulina. Isso quer dizer que ocorrerá uma hipossecreção de insulina. A secreção de insulina vai ser deficitária. Então perceba bem, no diabetes tipo 2 pode ocorrer a produção de uma insulina defeituosa. Essa insulina é incapaz de interagir com os receptores de tirosinoquinase. Ou também pode ocorrer a produção baixa de insulina. Essas são duas características importantes do diabetes tipo 2. E os fatores ambientais, conforme já disse, também são importantes para o desenvolvimento ou até mesmo a prevenção do diabetes tipo 2.
Vamos ver agora o diabetes e alteração no metabolismo de carboidratos. Já vimos também no vídeo anterior que o diabetes participa como uma diminuição da captação de glicose pelos tecidos musculares e também tecidos adiposos, uma vez que o receptor GLUT4 é dependente da insulina e este receptor fica localizado em vesículas no citoplasma da célula e para que ocorra a translocação dos receptores GLUT4 do citoplasma para a membrana plasmática da célula, necessita da estimulação da tirosinoquinase pela insulina. O diabetes também aumenta a gliconeogênese. Veja que esses dois eventos associados permitem uma hiperglicemia. Esses são efeitos hiperglicemiantes, ou seja, efeitos que vão aumentar a concentração de glicose na corrente sanguínea. Vejamos agora a alteração no metabolismo de lipídios. A deficiência insulínica provoca a diminuição da captação de glicose pelos adipócitos, pelas células gordurosas. Isso faz com que ocorra o aumento da degradação de triacilgliceróis e também a liberação de ácidos graxos. Esses efeitos são efeitos que vão produzir uma hiperlipemia, ou seja, o aumento da concentração de lipídios. Isso gera um dano muito importante, que seria a formação de corpos cetônicos. Veja só, a cetonemia é a formação de corpos cetônicos no plasma sanguíneo. Já a cetonúria seria a formação de corpos cetônicos na urina. Vamos ver que, quimicamente, os corpos cetônicos possuem um caráter ácido. Isso acarreta no organismo uma acidose metabólica. Então, veja bem, o aumento da produção de corpos cetônicos faz com que ocorra uma acidose metabólica. Isso porque os corpos cetônicos quimicamente são ácidos. Esta acidose metabólica, por sua vez, culmina com a depressão do sistema nervoso central e, em casos mais graves, coma. Vamos agora falar a respeito da alteração no metabolismo das proteínas. A deficiência insulínica provoca uma diminuição da captação de aminoácidos e também das proteínas. Isso vai acarretar uma diminuição da síntese proteica. Por causa da diminuição da síntese proteica, ocorrerá uma degradação acelerada de proteínas, principalmente as proteínas que compõem a musculatura esquelética estriada. Veja também que isso leva uma inibição do centro hipotalâmico da saciedade. O que isso quer dizer, pessoal? Com a diminuição de proteínas na musculatura esquelética estriada, a pessoa tende a comer mais. Isso que nós chamamos de polifagia. E por que isso está ocorrendo? Porque houve uma inibição do centro hipotalâmico que é responsável pela saciedade. Agora, olha que interessante. Todos esses eventos que nós falamos no metabolismo de carboidratos, lipídios e também de proteínas faz com que ocorra um acúmulo de compostos energéticos no plasma. Quem são esses compostos energéticos? A glicose, ácidos graxos, corpos cetônicos e também aminoácidos. Pessoal, então veja bem, a síndrome metabólica, o diabetes, normalmente é silencioso. A pessoa não percebe a curto e médio prazo o desenvolvimento dessa síndrome metabólica. Isso torna o diabetes muito perigoso. Nós vamos ver em breve
outros problemas crônicos relacionados com a desregulação ou a não produção de insulina. Por isso, é importantíssimo que o paciente com essa síndrome metabólica tenha um acompanhamento rigoroso com o seu endocrinologista de confiança e mantenha em níveis fisiológicos a insulina no interior do seu corpo. Não é tão difícil fazer isso, mas os pacientes que não cuidam do diabetes podem apresentar problemas que serão irreversíveis. Vejamos que o diabetes também proporciona alterações crônicas. Este excesso de lipídios no plasma sanguíneo formam placas nos vasos sanguíneos. Nós já vimos isso em vários vídeos anteriores. A placa de ateroma. Esta placa é um depósito de gordura que fica localizado entre a túnica interna e a túnica média das artérias. Isso faz com que ocorra uma diminuição da luz do vaso sanguíneo. Esta diminuição da luz do vaso sanguíneo vai dificultar o fluxo sanguíneo. Isso vai fazer com que os órgãos e tecidos recebam um pequeno aporte de oxigênio e de nutrientes carregados pela corrente sanguínea. Esta diminuição do aporte sanguíneo nos vasos sanguíneos nós vamos chamar de hipoperfusão sanguínea, uma diminuição da perfusão sanguínea nos tecidos. Isto leva uma dificuldade para a cicatrização, além de retinopatias. Eu garanto que vocês já ouviram falar que pacientes diabéticos podem desenvolver cegueira, além de nefropatias, ou seja, doenças nos rins, e também a neuropatia diabética. Estas são algumas das complicações importantes de um paciente que não consegue manter estável o nível de insulina. A partir do início dos anos 2000, começou a publicar vários trabalhos científicos relacionando o diabetes com a doença de Alzheimer. A verdade é que, até hoje, nós não sabemos exatamente como essas duas patologias estão intimamente ligadas. Não conhecemos ainda todas as vias fisiológicas e bioquímicas para relacionar intimamente essas doenças, mas sabemos com certeza que há sim uma relação do diabetes com a doença de Alzheimer. Isso ocorre, pois, se ocorrer a resistência à insulina cerebral, o paciente pode apresentar o maior risco de doença de Alzheimer. Pessoal, acontece que tanto a insulina quanto uma proteína chamada de proteína beta-amiloide compartilham semelhanças bioquímicas. Por causa destas semelhanças bioquímicas, ocorrerá que essas duas proteínas competem pela enzima de degradação da insulina. Vai acontecer que, por causa dessa competição, ocorrerá um acúmulo no cérebro de proteínas beta-amiloide. Este é o problema relacionado entre o diabetes e a doença de Alzheimer. Embora eu disse para vocês, nós não sabemos totalmente como ocorre, ou melhor, como são todas as vias bioquímicas do diabetes com a doença de Alzheimer. Mas, com certeza, sabemos que, com o aumento da resistência insulínica cerebral, ocorre o acúmulo de proteínas beta-amiloide. Qual a importância dessa proteína beta-amiloide no desenvolvimento da doença de Alzheimer? Veja que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e incapaz de ser reversível.
Na nossa sociedade atualmente, essa doença vem ganhando um protagonismo grande, uma vez que a expectativa de vida das pessoas estão aumentando, hábitos alimentares indesejados, além de atividade física insuficiente, principalmente para as pessoas com uma idade mais avançada, são relativamente comum, e tudo isso culmina com o aparecimento desta patologia, a doença de Alzheimer. E isso leva um custo muito grande para a nossa sociedade, uma vez que essa doença neurodegenerativa leva à morte do paciente. E além do que, gente, é muito difícil lidar com um paciente de Alzheimer. Tanto a equipe médica e principalmente os familiares deste paciente. Então, a doença de Alzheimer, numa outra oportunidade nós vamos falar mais a respeito dessa patologia em específico. A doença de Alzheimer é caracterizada por lesões encefálicas que consistem em depósitos extracelulares e densos de uma proteína, a proteína insolúvel beta-amiloide. Então está aí a relação entre o diabetes e o aparecimento e a facilitação do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Vimos que a insulina compete com a proteína beta-amiloide e isso faz com que ocorra o aumento dos depósitos de proteínas beta-amiloide no encéfalo do paciente. E este aumento de proteína beta-amiloide facilita lesões encefálicas que levam ao aparecimento da doença de Alzheimer. Isso faz com que ocorra degeneração de fibras nervosas. E a doença de Alzheimer está relacionada com a perda de neurônios colinérgicos que terminam no hipocampo e também no córtex cerebral. Vejamos então, pessoal, tanto o hipocampo quanto o córtex cerebral são regiões nobres do nosso encéfalo e inclusive relacionadas com o aprendizado e a memória. Por isso é comum o paciente da doença de Alzheimer apresentar uma perda de memória importante, além de outras disfunções. Para que a doença de Alzheimer e outros problemas da melhor idade ou terceira idade sejam pelo menos minimizados, é importantíssimo que a pessoa tenha bons hábitos alimentares, além de praticar exercícios aeróbicos moderados regularmente. Esta receita é infalível para prevenir inúmeras doenças e inúmeros problemas que a pessoa ao final da idade vai apresentar. Entre esses problemas, minimizar pelo menos o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Pessoal, por enquanto, a respeito de diabetes era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham sido importantes para a sua formação. Muito obrigado por me assistir e até o próximo vídeo.